Muito lindo esse especial. Hoje acontece, principalmente nas Américas, tanto no hemisfério norte e sul, que é chamado da superlua. A superlua é quando a lua está mais perto da Terra do que qualquer outra época. Então, não só é uma lua cheia, mas é uma lua muito grande, porque ela está mais perto da Terra. E o fato de ela estar perto da Terra sempre cria algumas coisas aqui na Terra, e às vezes a superlua ela acontece em um período de um ano 4 vezes. É muito raro acontecer isso. E algumas pessoas veem nisso alguma coisa profética, baseado no fato que muitas passagens na Bíblia têm a ver com a lua. Uma outra coisa interessante é que o calendário judaico é baseado na lua. Eles têm um ano lunar, não solar. O nosso calendário é solar, o deles é lunar. Então as festas judaicas são baseadas na lua, e quando a lua cheia e a superlua acontece nas festas principais dos judeus, que é a Páscoa e Tabernáculo, muitos estudantes da Bíblia acham que tem um significado profético tremendo. Se o céu estiver aberto hoje à noite, você vai poder ver essa superlua. É algo lindo. A CNN estava falando sobre isso essa manhã, eu estava lendo, ela dizia que a superlua não tem nada a ver com profecia, nem com escatologia, mas é um espetáculo. É um espetáculo, mas tem pessoas que acham. John Hagee, um pastor no Texas, escreveu um livro a respeito dessas 4 luas, e ela também é chamada de lua sanguinária, ou lua sanguínea, porque parece um sangue, ela fica vermelha. E, infelizmente, em português nós não temos muitos recursos em questão de vídeo, mas em inglês é amplo. E eu achei esse vídeo e eu coloquei no culto anterior, embora em inglês, eu sei que muitos de vocês conseguem ler inglês, porque nós temos uma igreja altamente inteligente. Então eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo em preparação da mensagem que eu quero pregar. Eu vou falar hoje sobre a volta do Senhor Jesus.
quero falar hoje sobre como se preparar para a volta de Jesus. Nessa semana, no nosso devocional, e eu espero que você esteja fazendo conosco a Bíblia toda, o ano todo, tem sido um tremendo devocional, nós temos sido ricamente abençoados. Eu espero que você que comprou esteja fazendo, e quem não comprou, que compre, porque realmente tem sido abençoado. Essa semana nós falamos sobre a deterioração social da humanidade após a queda. Semana passada cobrimos a queda e depois o que aconteceu com a sociedade, como ela deteriorou depois da queda. Stott escreve, Gênesis 3 registra o primeiro ato de desobediência. Gênesis 4 relata o primeiro homicídio, pois o pecado é tanto social como individual. E o Deus que perguntou a Adão, onde está você? Capítulo 3 de Gênesis, agora pergunta a Caim, onde está seu irmão Abel? Na verdade, do capítulo 4 ao capítulo 11, que foram os capítulos que nós focamos essa semana no devocional de Gênesis, é possível observar um progressivo processo de deterioração social, ira, inveja, arrogância, violência, ressentimento, vingança, medo aumenta em ritmo acelerado, culminando com os juízos de Deus manifestados no dilúvio e na Torre de Babel. Ao mesmo tempo que nós assistimos às consequências terríveis do pecado humano, há um paralelo. O pecado cresce, mas também a cultura floresce, com o desenvolvimento da agricultura, da tecnologia, da construção de cidades e da música. Esse foi o nosso devocional essa semana. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando o devocional como inspiração e meditação para as mensagens de domingo. Então, o que eu quero fazer hoje? Eu quero olhar dois eventos. Se você tem a sua Bíblia, abra em Gênesis e deixa aberto, porque nós vamos olhar 2 capítulos de Gênesis. E o que eu quero fazer com vocês, eu quero olhar 2 eventos. O evento do capítulo 11 de Gênesis, que é da Torre de Babel, nós não vamos ler agora, e o evento do capítulo 6 de Gênesis, que é o dilúvio. O mais interessado não é o dilúvio, mas o que causou o dilúvio. Os acontecimentos do que é chamado na Bíblia dos dias de Noé. Por que eu quero usar esses 2 grandes eventos? Porque Jesus disse o seguinte, olha aí, Mateus 24, 37, lê comigo bem alto. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias antes do dilúvio e depois do dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vamos começar com os dias de Noé. Gênesis capítulo 6. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Gênesis 6 começa com uma história estranha que a gente não vai falar agora, dessa mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que ninguém sabe exatamente o que significa. Mas quando você chega no verso 5 de Gênesis 6, aí na sua Bíblia, leia comigo, diz o seguinte, que o Senhor, eu leio a NVI, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha a descrição. O Senhor viu a perversidade, do homem que tinha aumentado na terra desde a queda, a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Verso 6, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. É importante esse versículo porque ele nos explica o que significa que o Senhor se arrependeu. Diz, isto cortou-lhe o coração. Então, por que Deus vê que o mundo está mal, que o homem é mau? Verso 7, Deus anuncia o dilúvio, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-lo feito.
Deus falou assim, olha, porque o pecado aumentou, vem o julgamento. Isso é importante, porque o pecado aumentou, vem o julgamento. E diz o texto 2 vezes, Deus se arrependeu de ter feito o homem. A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, então nós temos que entender o que significa quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu. O próprio texto nos explica, cortou-lhe o coração. O arrependimento de Deus não tem a ver com mudança de ideia, tem a ver com um sentimento de pesar, tristeza. O mesmo sentimento que um pai tem ou uma mãe quando seus filhos desobedecem e quebram a cara. É o mesmo sentimento de alguém chegado que trai a sua confiança. É o mesmo sentimento de pessoas que estão perto da gente, é o que Jesus sentiu quando Judas o traiu. Quando Jesus beijou a Judas e disse, amigo, por que vieste? Você pode ver a tristeza do seu coração. É nesse sentido que que Deus está triste, Deus está pesado porque o homem fez. Então, no meio da situação terrível do mundo e do julgamento que estava para vir, Deus encontra um homem, ele é introduzido para nós no verso 8. Diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, 3 coisas estão acontecendo. A terra em pecado, o julgamento anunciado, e Deus diz, mas Noé, no meio de tudo isso, achou graça aos olhos do Senhor. A própria Bíblia explica, a própria Bíblia, gente, o que significa que Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que isso significa? O próximo versículo nos explica. Verso 9, Noé era varão, era um homem, não era perfeito, porque ele era homem, mas ele era justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Primeiro diz que Noé era justo. Nós já aprendemos no Sermão da Montanha que justiça tem a ver com relacionamento com Deus. Então, Noé era justo no sentido que Noé, embora não era perfeito, ele tinha um relacionamento correto com Deus, ele temia a Deus, ele obedecia a Deus. E depois diz que Noé não somente era justo, mas também era reto com as suas gerações. Se justiça fala do relacionamento vertical com Deus, retidão fala do relacionamento horizontal com as pessoas ao seu redor. Noé não só era justo para com Deus, um relacionamento correto para com Deus, mas ele era um homem de caráter. Em algumas Bíblias diz, ele era um homem de caráter. Ele era um homem íntegro, era um homem de palavra, era um homem honesto. E o texto termina dizendo, Noé andava com Deus. Nós encontramos na passagem dessa semana que Enoque andou com Deus. E agora é Noé que anda com Deus. E andar com Deus significa Noé vivia com Deus. Era um relacionamento constante com Deus. E isso agradou a Deus. O devocional de quarta-feira, Stott diz o seguinte, o mais importante é o que Jesus nos ensina através dessa história do dilúvio. É que a história de Noé aponta para importante os dias de Jesus. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé. E a pergunta que a gente faz é como é que foram os dias de Noé? Olha o verso 11 e 12. Gênesis 6, verso 11 e 12, na sua Bíblia. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 3 coisas que nós encontramos no versos 11 e 12, que nos mostram as características dos dias de Noé. Primeiro, violência. A terra se tornou violenta. Sempre houve violência, mas era uma violência que crescia. E a pergunta que eu faço para vocês, há um paralelo da violência nos dias de Noé com a dos nossos dias, porque se houver, nós estamos nos últimos dias. Eu me preocupo muito com a cidade de Chicago, porque não só meu filho mora lá, mas minhas 2 netas moram lá.
Graças a Deus eles moram numa boa parte de Chicago e vão a uma boa escola, uma escola cristã. Mas Chicago é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. 219 pessoas foram mortas por homicídio em Chicago neste ano. 9 na semana passada. Gangues. E o pior de tudo é que são negros matando negros. Morre criança, morre adulto, morre mulher. Em Oakland, nós temos um pouco menos, mas 65 pessoas morreram em Oakland de questão de gangue. Cidades estão perigosas. Antigamente, a gente achava que era somente países do terceiro mundo. A gente via a violência no Brasil, que sempre foi e que está aumentando muito mais. O que a gente ouve no Brasil é triste. Mas a gente está ouvindo a respeito da violência no dia de hoje. Você olha na televisão, assiste na televisão e você vê esse ISIS, esses caras são loucos, esses extremistas islâmicos matando, decapitando, estrupando. Nós estamos vivendo em uma época de violência que aumenta. E olha a segunda coisa, corrupção. Nós brasileiros sabemos exatamente do que é isso. O rombo que eles deram na Petrobras, irmãos, é uma coisa terrível. Países do mundo vivem só daquele rombo. E isso é só o início. E agora eles querem que os impostos sejam aumentados para pagar a corrupção dessas pessoas. O que eles fazem é criminal. Agora, isso não é só no Brasil. Isso são nos países do mundo. Infelizmente, aqui na América, a gente está começando a ver. Não é tão aberrante como o Brasil, mas também. Eu não quero ser político aqui, mas eu tenho que falar de algumas coisas, mas o que os Clintons estão fazendo, se eles não fossem os Clintons, eles já estariam presos. Porque na igreja nós somos acusados, muitas pessoas que não são crentes, assim, a igreja só quer dinheiro, os pastores só querem dinheiro. Então o que os Clintons fizeram? Eles criaram uma fundação, onde eles recebem milhões de dólares, mas milhões, é muito dinheiro, e são beneficiados diretamente através dessa fundação. Isso é chamado de corrupção. E todo mundo sabe, mas ninguém pode fazer nada. Nós estamos vivendo numa época que a corrupção aumenta na política, no dia a dia, e a gente que é brasileiro está acostumado com isso. Quando a gente vê, a gente acha que é igual em todo lugar, mas não é. Isso é pecado. Isso é contrário à palavra de Deus. Isso é sinal dos últimos dias. A Bíblia diz que Deus viu que a terra estava corrupta, corrompida. E diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Está falando de deterioração social, moralidade. E eu sei que sempre houve coisas ruins no mundo, sempre houve momentos tristes no mundo, mas o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é aberrante. Eu não consigo me acostumar, desculpe, eu não consigo me acostumar de ver dois homens se beijando como se fosse um casal. Não tem como eu me acostumar com isso. Duas mulheres se beijando. Eu estava vendo essa manhã, eu gosto de ver as notícias todas de manhã cedo, depois de eu orar. E lá no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, eles fizeram um casamento entre duas mulheres lésbicas. E é como fosse a atração do dia ontem. Pouca vergonha, podridão. Os homossexuais estão lutando para se casar e os heterossexuais vivem sem se casar, não querem se casar. Crianças sendo criadas sem pais, o divórcio aumentando nos nossos dias. É interessante que em Daniel capítulo 12, se você tem a Bíblia, vamos lá, Daniel capítulo 12, eu não tinha pensando em ler essa passagem, mas eu acho que vai ser legal ler. Porque Daniel é um livro que fala dos últimos dias. E Daniel, ele traça um paralelo muito interessante entre o aumento da iniquidade ou do pecado e o aumento do conhecimento ou da tecnologia. Então, Daniel, capítulo 12, um tremendo livro que é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Naquela ocasião, verso 1, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará
Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então, falando mais tarde o que Jesus chama da grande tribulação. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. Aqueles que conduzem muita justiça serão como as estrelas para todo sempre. Aí, no verso de número 8, verso 7, o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita, a mão esquerda, e ouvi jurar por aquele que vi para cima, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. E eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel. As palavras estão seladas e lacradas até o fim. Daniel escreveu isso há 2.400 anos atrás. Muitos serão purificados, alvejados, refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. E aí ele continua dizendo: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. E no capítulo anterior fala que uma dos sinais é que haveria esse aumento de iniquidade, paralelo a esse aumento de conhecimento. Então, a gente vive num mundo exatamente assim, em que o pecado aumenta, e ao mesmo tempo as descobertas aumentam, a tecnologia aumenta, as invenções aumentam, e você vê o ser humano, assim como era nos dias de Noé, prosperando de um lado e de outro lado, aumentando a iniquidade. Vamos à segunda história, porque essa é importante, a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, não que a outra não fosse. Uma segunda história. Gênesis 11, versos 1 a 8. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. E saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Verso 4, depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Verso 6, e disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua, começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos, confundamos a linha que falam, para que não entendam mais uns com os outros. Assim o Senhor, verso 8, dispersou dali toda a terra, para toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. A pergunta que a gente faz é: o que aconteceu neste episódio que causou tanto repúdio para Deus? O que eles fizeram de tanto errado que Deus trouxe um julgamento tão rápido? Eu estava lendo um artigo muito interessante. Strobe Talbot é uma figura importante no estabelecimento de Washington, aqui na América. Ele é atual presidente da influente Brookings Institution, em Washington, e ele foi o vice-secretário de Estado na administração Clinton. E esse homem é importante porque ele tem sido defensor ousado da governança global. O que é governança global? Governança global é a ideia que o mundo inteiro deve ser unificado em uma única autoridade política global que traria a paz e a harmonia para o mundo. É uma tentativa que tem sido feita através dos séculos. Não é um governo único, mas uma governança global. A ideia é igualzinho dos Estados Unidos, em que você tem estados que são estados, que têm a sua própria Constituição, mas tem um governo federal que toma conta de todos esses estados. Então, embora a Califórnia tenha a sua própria Constituição, a Constituição dos Estados Unidos está acima dela. O governo federal manda. Na Europa, agora, eles fizeram o mesmo. Então, você tem hoje os Estados Unidos, eles não chamam isso, mas é praticamente isso, os Estados Unidos europeus, a unidade, a comunhão de países europeus, embora existe Portugal, Espanha, França,
Na verdade, a economia e a política externa é feito por Bruxelas. E a ideia que esses homens têm é o seguinte, que isso funciona bem, mas seria melhor se fosse algo mundial, todos os países do mundo estivessem embaixo de uma só constituição, de uma só governança mundial. E ele escreveu um livro em 2008, o nome do livro é A Grande Experiência, a História dos Impérios Antigos, Estados Modernos e da Rainha para uma Nação Global. Nesse livro, e eu estou citando ele escreveu o seguinte: eu lembro-me de estar perplexo na escola dominical, quando foi ensinado a respeito da Torre de Babel. Por que Deus ficou tão irritado com Babel? Eu perguntei a mim mesmo, ao contrário de Adão e Eva, os construtores da torre não estavam violando diretamente a Deus, nem foram eles culpados de depravação que provocou o dilúvio ou a destruição de Sodoma e Gomorra. Em vez disso, os pais da cidade tinham simplesmente decidido construir um grande edifício que foi motivado por um impulso para manter toda a humanidade juntos em uma única entidade política e linguística. O que exatamente estava errado com isso? Ele pergunta. O que estava errado com isso? Se você fez o devocional da semana, Stott diz que a primeira coisa, o que estava errado é que eles foram culpados de desobedecer a Deus. Claramente Deus tinha falado para eles que eles tinham que povoar a terra. E eles começaram a fazer isso até que chegaram na planície da Mesopotâmia, mas lá eles pararam e decidiram ficar na sua segurança e se unir em desobediência ao mandado de Deus. Mas segundo, e isso é muito mais importante, é o pecado da arrogância. Eles disseram, nosso nome será famoso, nós não seremos espalhados da face da terra, nós vamos construir uma torre que alcance os céus. Stott escreve no nosso devocional, insatisfeitos em permanecer dentro dos limites terrenos, eles desejavam chegar ao céu, a morada de Deus. Assim, ao longo das escrituras, a Babilônia simboliza arrogância insolente, trata-se da própria essência do pecado, arrogância. E o julgamento de Deus foi rápido e severo, Deus confundiu suas línguas e espalhou sobre a face da terra. Em essência, o que eles queriam fazer em Babel, eles estavam fazendo, era unir em uma forma de governo, sem a atuação de Deus. Nós vamos nos unir e ter uma governança global, e vamos resolver os nossos problemas. Não precisamos de Deus. E Babilônia aparece porque diz que eles não só construíram uma torre, mas uma cidade, que é o início da Babilônia. E Babilônia aparece em toda a Bíblia, mas especialmente no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. E em Apocalipse ela aparece tanto como uma força política e econômica que vai unir o mundo, mas também como uma força não só religiosa, política e econômica, mas também religiosa. É apresentado como duas bestas, comumente chamado do anticristo e do falso profeta. E, entre muitas coisas que o livro de Apocalipse explica, ele diz, e você claramente vê que João está usando exatamente essa história, é uma tentativa dos homens se unirem em volta de um só poder religioso, político e econômico, ao ponto que eles vão criar uma sociedade com um dinheiro único, que na verdade não é necessário nem mais o dinheiro, nem mais a moeda, o que é chamado da marca da besta. E o paralelo no dia de hoje é muito interessante. Nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. Todas as pessoas que atravessam a Golden Gate Bridge, hoje você não precisa de pagar mais em dinheiro. Não tem como pagar em dinheiro. Se você compra alguma coisa dentro de um avião, não tem como pagar em dinheiro, você tem que usar cartão de crédito. E nós estamos vendo o mundo passando por isso, mas o cartão de crédito você pode perder, alguém pode roubar, a tecnologia já está aí, só falta implementar, de colocar um chipzinho no braço, um chipzinho na mão, e se você perder a mão, coloca no testa, porque ninguém anda sem cabeça, e você resolve o problema. E a verdade é, irmãos, que isso está aí nos nossos olhos, está na nossa frente. E se a gente entender, o mundo de hoje é um mundo que está em grandes problemas. Nós temos o problema político do mundo, que é um problema terrível.
As nações do mundo estão confusas. Esse problema dos refugiados na Europa é algo... A gente não está entendendo a proporção disso. Eu sei que a gente sente pena deles, são pessoas que estão fugindo de guerra, mas já pensou de repente, 15 mil pessoas chegar aqui em Salto São Francisco para morar? Aonde você vai colocar essas pessoas? Aonde vai arrumar trabalho para essas pessoas? E é isso que está acontecendo na Europa, eles estão invadindo a Europa. E as pessoas não sabem o que fazer com isso. A gente está vendo agora, nessa campanha política, aqui nos Estados Unidos, essa discussão. Novamente, não sendo político, por que você acha que Donald Trump, independente de você pensar, por que você acha que ele está lá na frente nas pesquisas? E no lado democrata você tem um socialista que ninguém dá nada por ele lá em cima nas pesquisas. Porque o mundo está cansado. O mundo está procurando qualquer pessoa que possa dar uma solução para esse problema político do mundo. Lá no Brasil eles querem o impeachment de Dilma, mas se ela sair, quem vai tomar a frente? E a gente está vendo esse problema político, o problema econômico. Nos Estados Unidos, o maior país do mundo, a dívida dos Estados Unidos hoje é de 22 trilhões de dólares. 22 trilhões de dólares, sendo que nós devemos muito para a China. Essa situação não vai melhorar, essa situação vai piorar. Em questão de 8 anos desse presidente dos Estados Unidos, a dívida aumentou mais do que todos os outros presidentes, desde Washington até Bush. A situação é triste, irmãos, a situação é difícil. Situação social, a ideia que nós temos hoje da decadência moral, o mundo está cada vez pior, crescimento de droga, crescimento de sexo ilícito, crescimento de drogas que hoje são legalizadas. E há no coração de todas as pessoas, crentes e não crentes, essa ideia: nós precisamos de uma solução aos problemas do mundo. Você vê no Brasil, o Brasil que crescia, de repente o negócio estourou. O dólar que valia 2, hoje vale 4, daqui a pouco está 5. Eu vi alguém colocar na internet e tinha uma nota de 5 dólares, de 5 reais, e falou assim: achei $1. É muito triste isso. Então hoje o real não está valendo mais nada, e isso está aumentando, a gente não sabe aonde vai parar. Você vê a China, que era o maior país hoje em questão de economia, está arrebentada. O Japão está arrebentado, a corrupção aumenta. Uma das maiores montadoras do mundo, a Volkswagen, essa semana foi pega enganando, corrupta, fazendo testes corruptos, e quem tinha estoque da Volkswagen caiu 50%. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão dizendo: nós precisamos da solução. E se acontecer de alguém vir e trazer solução, preste atenção, não estou dizendo que é isso, mas se alguém trouxer a solução, no último domingo do mês domingo de 2014, eu preguei sobre a volta do Senhor. E eu dei para vocês 2 importantes afirmações, 3, eu vou repetir só 2. Primeiro, o primeiro-ministro de Israel disse assim: profecias bíblicas estão sendo realizadas. Esse é o primeiro-ministro de Israel. Ano passado, perante a ONU, ele disse assim: profecias bíblicas estão sendo realizadas. Ele reconhece que nós estamos vivendo no dia que as profecias bíblicas estão acontecendo. Billy Graham talvez é um homem que mais tem integridade no mundo. Está com 95 anos de idade. Ele sempre foi evangelista, nunca profeta, mas no ano passado ele falou o seguinte, ele disse: há muito a dizer na Bíblia sobre os sinais que estamos a observar, e quando esses sinais todos convergem em um só lugar, podemos ter certeza de que estamos perto do fim dos tempos. E esses sinais, em minha opinião, estão convergindo agora pela primeira vez desde que Jesus fez essas previsões. Eu quero dizer para vocês porque eu creio que estamos perto da volta de Jesus. Essa semana foi uma semana interessante. É possível que seja coincidência, mas o fato de você hoje ter a superlua, eu coloquei o vídeo para vocês, algumas pessoas veem nesses fatos coisas interessantes.
E existe uma outra coisa que, se você está acompanhando, eu coloquei na newsletter, que é chamado do Shemitah bíblico. Shemitah bíblico nada mais é do que o fato em que o calendário judaico é dividido em 7 anos. E todos 7 anos, 7º ano no calendário judaico é chamado de Shemitah. E o que acontece é que depois desses 7 anos, você tem 7 períodos de 7 anos, são 49 anos, então você tem o Shemitah, que é o ano do jubileu, o 50º ano, que era o ano que as pessoas tinham que libertar os escravos e as dívidas tinham que ser perdoadas. Isso é coisa antiga, lá do livro de Levítico, mas as pessoas que estudam estão vendo o seguinte, que toda vez que chega no 7º ano no calendário judaico, alguma coisa acontece. Por exemplo, 2001 foi o 7º ano do calendário judaico. Nós sabemos o que aconteceu em 2001. Aconteceu as Torres Gêmeas, os ataques terroristas aqui nos Estados Unidos. 7 anos depois, você tem 2008, o que aconteceu em 2008? Houve o caos financeiro, o mundo financeiro desabou. E nós estamos sofrendo até hoje. E agora nós chegamos no 2015, que são 7 anos depois de 2008, e por isso que é chamado do Shemitah. E não só é importante porque é o final dos 7, mas também é o final dos 49 anos. E essa semana foi a festa de tabernáculos em Israel e começou o Shemitah até setembro do ano que vem. Então muita gente diz assim, olha, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Pode ser na área política, econômica, alguma coisa vai acontecer. Aí essa semana, e eu não estou dizendo nada sobre isso, mas o Papa vem visitar os Estados Unidos. E ele dá um discurso no Congresso americano, a primeira vez que ele faz isso. E você ouve o que ele está falando, você ouve cuidadosamente. E ele vai perante as Nações Unidas. E no dia seguinte, há a renúncia do presidente do Congresso americano, o Speaker of the House. Coincidência? Pode ser. Mas você começa a colocar, começa a ver essas coisas. Mas não é por isso que eu penso que Jesus está perto de voltar. Eu penso que Jesus está perto de voltar por causa das palavras de Jesus em Mateus 24. Porque Mateus 24, você não precisa de abrir, exatamente lida com isso. Jesus diz que o templo de Israel será destruído em Jerusalém, a cidade de Jerusalém será destruída. Jesus fala que o tempo vai acabar e que ele vai voltar. Os discípulos então perguntam, quais são os sinais? E Jesus dá vários sinais. Jesus fala de pestes, fome, guerra, rumores de guerra, terror, perseguição dos crentes, falsos profetas, aumento de imoralidade, aumento de terremotos. Jesus fala assim, olha, vai ter tudo isso. Aí alguém diz assim, mas sempre que o mundo é mundo, sempre houve fome, pestes, guerra, rumores de guerra, terror, perseguição de crente. Sempre houve tudo isso. Mas o que Billy Graham está dizendo é o seguinte, eu sei que sempre houve tudo isso, mas quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, é isso que ele quer dizer, quando está convergindo ao mesmo tempo. E é isso que Billy Graham está falando. É que agora você está vendo tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E Jesus deu mais um sinal que é muito importante. Jesus falou isso no ano 30. E ele profetizou, ele disse assim, olha, não vai passar essa geração e essa cidade vai ser destruída. E exatamente como Jesus falou, 40 anos depois, uma geração bíblica, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Israel deixou de ser uma nação desde o ano 70, mas Jesus falou, mas ela vai voltar, a figueira vai brotar, ela vai voltar para a terra, e quando ela voltar, preste atenção, essas coisas estão prestes de acontecer. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, a nação de Israel voltou a ser uma nação. Em 67, Jerusalém voltou ao controle de Israel. E Jesus disse o seguinte, assim também, quando vocês virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Billy Graham então disse, os sinais estão convergindo pela primeira vez desde que Jesus fez essas provisões. Não tenho dúvida disso. Como nos prepararmos para a volta de Jesus? É o meu assunto hoje.
Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está perto de voltar, eu não tenho tempo para falar mais sobre isso. Jesus está perto de voltar, mas como a gente vai nos preparar? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, porque eu gostaria que a gente visse essa última parábola, é a última passagem que eu vou pedir para você abrir. Lucas 21, verso 29. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Preste atenção, observem a figueira e todas as árvores. Simbolicamente, a figueira é Israel. Jesus está dizendo, observe Israel. Mas observe também todas as árvores, ou seja, as nações que estão em volta de Israel. Olhe para mim, por favor, porque eu queria que você pegasse isso. Há um livro na Bíblia, profético, difícil de entender, que é o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, no capítulo 37, fala da visão dos ossos secos. E claramente, o próprio livro de Ezequiel diz que esses ossos secos é a nação de Israel. Em 1944, de 40 a 44, nós temos o período do Holocausto. 6 milhões de judeus morreram. Quando os aliados entraram nos campos de concentração e viram o horror, ficaram abismados. Se alguém dissesse a eles que essas pessoas que morreram desse jeito, desse povo, vão ser uma nação e vão ser a maior potência do Oriente Médio em poucos anos, ninguém acreditaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1948, Israel se tornou uma nação. Se você já foi a Israel, não há diferença nenhuma em questão de tecnologia e de qualidade de vida de Israel, de qualquer país da Europa ou dos Estados Unidos. É um país próspero, o dinheiro está na mão deles. Os ossos secos foram levantados em uma grande nação. Isso é Ezequiel 37. Ezequiel 38 e 39 conta a história de Gog e Magog. Duas nações que vêm juntamente com seus aliados, e ali fala o nome dos aliados, que são nações do norte da África e da Europa, e invade Israel uma vez que eles se tornaram nação. A maioria dos intérpretes bíblicos creem que Gog e Magog se refere aos países do norte da Europa, principalmente Rússia. E Magog tem a ver com Moscou. Essa semana, não estou falando de semana passada não, essa semana, Putin criou uma base dentro da Síria. Dentro da Síria. Hoje você tem dentro da Síria. Síria é vizinha de Israel. Eu já estive lá. Você está em Israel, você vê a Síria do outro lado. É como você está na Califórnia, na divisa ali de Lake Tahoe, você está vendo Nevada do outro lado, ali está a Síria. Hoje, exércitos russos estão já na Síria, ao lado de Israel. Escreva o que eu estou falando, isso vai acontecer. Eu não confio nos russos. E o que acontece? Dick Cheney, o vice-presidente na época de Bush, independente do que você pensa dele, ele escreveu e disse o seguinte: olha, quando os Estados Unidos não lideram no mundo, cria um vácuo e ditadores vêm e tomam conta. E o que acontece com a Rússia hoje, ela quer levantar a União Soviética. A gente está preocupado com o Irã, e o Irã olha, o que aconteceu nas últimas semanas, como é que você pensa de os Estados Unidos fazer um acerto com o Irã de paz, para eles poderem continuar, dar dinheiro de volta para eles, quando eles estão gritando, dizendo, em 25 anos, Israel será destruído do mapa. E se você olhou, eu li essa manhã, que o Irã, o Iraque e a Síria estão juntos com a Rússia. Tudo está acontecendo na frente dos nossos olhos. Ezequiel capítulo 38, Gog e Magog. Jesus fala assim, olha gente, observem a figueira e todas as árvores em redor da figueira.
Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Aí Jesus fala assim: eu asseguro que não passará esta geração a que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O meu desejo não é que você saia daqui com medo. O meu desejo é que você entenda o seguinte: ok, eu creio que Jesus está voltando. O que eu vou fazer com isso? E aí, nos próximos versículos, Jesus fala como a gente deve se preparar. Fique de pé, por favor. Deixa a sua Bíblia na cadeira, ou o seu telefone, ou o seu iPad. Eu tenho esses versículos preparados para você. Jesus diz o seguinte: olha, primeira coisa que eu quero que vocês façam é tenham cuidado. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venham sobre vocês inesperadamente. Jesus não está dizendo com isso que a gente deve viver escondido num lugar. Você vai falar para um jovem que Jesus está voltando, ele fala assim: eu queria me casar primeiro. Eu queria cuidar dos meus filhos primeiro. Geralmente as pessoas que mais se preocupam são as pessoas que ou estão sendo perseguidas, sofrendo, ou estão vivendo, já viveram mais anos. E Jesus não quer que você não viva como se, que você pare de planejar. Jesus quer que você case, Jesus quer que você tenha uma vida boa, mas que você tenha cuidado. Ou seja, não deixa sobrecarregar o coração de você com libertinagem, bebedeira, ansiedade, porque aquele dia vai vir e não pegue você inesperadamente. Vai acontecer. Então, simplesmente tenha cuidado. Segundo Jesus diz no verso 35, esteja preparado, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vai acontecer. Jesus vai voltar. E Jesus só está falando assim: se prepara. Viva a sua vida alegre, feliz, goze com a sua família, fala de Jesus, mas fica preparado, porque vai acontecer. Vai acontecer, Jesus vai voltar, tão certo como você está me ouvindo, e eu creio que está perto. E Jesus termina dizendo, verso de número 36, estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Tão certo como você está me vendo, um dia você vai parar, vai estar sobre Jesus. Se ele voltar hoje, ele vai arrebatar a igreja e a gente vai estar perante ele. Se ele voltar daqui a 100 anos, eu vou morrer e vou ser ressuscitado. Você também. A gente não sabe o dia e a hora, mas sabe que vai acontecer. E a pergunta que a gente faz é, se ele está voltando, você está preparado? É só isso. É só isso que a gente quer que você saia daqui. E o que a gente viu essa semana é essa história linda da Torre de Babel e do dilúvio, que representam, por favor, Walter, que representam os acontecimentos dos últimos dias. O julgamento veio, mas da mesma forma que havia a iniquidade, o julgamento, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus nos chamou para ser Noé. Deus nos chamou para entrar na arca. Deus nos chamou para trazer gente para a arca. E o meu desejo é que você saia daqui nessa manhã, sabendo exatamente que a volta de Jesus vai acontecer, mas que você viva a sua vida sabendo, pode ser a qualquer momento, e se for, eu estou pronto para ir. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Pai querido, eu tenho orado nessa manhã e eu tenho ensinado a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a viver uma vida digna, pronta para a Tua vinda. Nós entendemos que nós temos que tocar a nossa vida, mas nós temos que tocar a nossa vida sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. É possível que alguém aqui essa manhã que diz, Pastor Fernando, se Jesus voltar hoje eu não estou preparado. E se você não estiver preparado para a volta de Jesus, você não está preparado para a morte. Da mesma forma que você não sabe o dia que você vai morrer, você também não sabe o dia que Jesus vai voltar. E você tem que estar preparado. E Jesus fala assim, olha, a maneira que você se prepara
é buscando a mim, é tendo cuidado, é estando apercebido, é vigiando. E como Noé, tendo um relacionamento correto comigo e um relacionamento correto com as pessoas ao redor. Noé andava com Deus. Enoque andava com Deus. E um dia, Deus os levou. E o que Deus quer é que a gente ande com Ele até o dia que Ele voltar. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada um nessa manhã. Espírito Santo, vem nos preparar para essa volta maravilhosa de Jesus. Eu queria pedir que ninguém olhasse para as pessoas ao seu redor. Queria pedir que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Eu quero orar. E se alguém aqui diz assim: Pastor Fernando, eu não estou preparado. Talvez você não esteja preparado porque você ainda não é crente, porque talvez você ainda não deu a sua vida para Jesus, talvez porque você está despercebido, talvez porque você, embora sendo crente, está vivendo uma vida que não tem agradado ao Senhor. E você diz: pastor, eu não quero sair daqui despreparado. Ora por mim. Jesus falou: orem, para que esse dia não pegue você de surpresa, e que esteja preparado para estar em pé perante o Filho dos Homens. Então, eu não vou, hoje não é aquela apelo que eu fiz semana passada, não é para envergonhar, não é para trazer, não é questão de envergonhar, mas não é para te colocar contra a parede ou pedir para você vir à frente, é só entre você e Deus. E eu. Mas se você diz assim: olha, eu não estou preparado, eu sei disso, mas não quero sair daqui nessa situação, porque se Jesus voltar essa noite, eu quero ir com Ele. Se eu morrer, eu quero ir para o céu. Eu quero que você levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Aonde você estiver. Deus abençoe, por toda a igreja. Deus abençoe. Eu vou orar por essas pessoas que levantaram as mãos, e vou orar por nós, para que a gente saia daqui confiante que Jesus está perto de voltar, e que a gente use essa verdade para nos estimular a viver de forma que agrada a Deus, como Noé. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra essa manhã. Eu oro em favor das pessoas que levantaram as mãos. São várias, que diz abertamente: eu não estou preparado, mas eu quero estar preparado. Se há pecado que ainda não foi tratado, trabalha com eles. Se há necessidades que precisam de ser lidadas, lida com eles. Se eles precisam entregar a sua vida para Jesus, lida com eles. Eu venho te pedir, Senhor, também que Tu ajude-nos, Senhor, a cada um de nós a viver uma vida preparada. Ao sairmos daqui, que a gente possa sair daqui com essa convicção que o Senhor está conosco, que Ele está perto de voltar, e que essa ciência da volta de Jesus nos ajude a viver uma vida como Noé, achando graça aos olhos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os líderes do altar vão estar aqui na frente. Se alguém quiser oração, se alguém quiser que alguém ore por você, os líderes do altar vão estar aqui o tempo necessário para orar pelas pessoas que precisarem de oração. Aos demais irmãos, Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Espero ver vocês durante a semana, ou na quarta ou na sexta-feira. E se você precisa de oração, alguém estará aqui para ministrar na sua vida. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.